Bom, vamos falar um pouco mais agora sobre trabalho. Vamos analisar um pouquinho melhor esse conceito, né? Vamos imaginar a seguinte situação, uma transformação isobárica, aí, né? Pressão constante. A gente está indo do ponto 1 para o ponto 2, né? A gente tem então que o volume 2 é maior que o volume 1. Claramente dá para perceber isso do gráfico, né? Então a gente pode dizer que o volume final é maior que o inicial. Então, quando a gente faz volume final menos inicial, que é o ΔV, isso dá maior que zero, certo? Então a gente tem o quê? Que V2 menos V1 é maior que zero. Então ΔV é maior que zero. Se a gente pega a fórmula do trabalho, que é P vezes ΔV, P é positivo. Se ΔV for positivo, o trabalho vai ser positivo também. Então olha que interessante. Quando eu aumento o volume, o trabalho é positivo, né? Então quando há um aumento de volume, o trabalho é positivo. Vamos guardar essa informação. Vamos analisar essa segunda situação, também é uma transformação isobárica, muito parecido com a anterior, mas reparem numa coisa, que agora a transformação é no sentido contrário, agora é de A para B, naquele caso era de 1 para 2, agora seria de 2 para 1, né? E reparem que então o volume final agora é o volume B, e o volume inicial é o volume A, tudo bem? Só que olha que coisa diferente agora. Nesse caso, o volume final é menor que o inicial, porque eu estou fazendo a transformação no sentido contrário. Se o volume final é menor que o inicial, na hora que eu faço ΔV, dá negativo, porque o volume final é menor que o inicial. Quando eu faço um número menos um número que é maior que ele, porque o volume inicial é maior, vai dar um número negativo. ΔV é negativo. Na fórmula do trabalho, se ΔV for negativo, o trabalho também é negativo. Olha que coisa diferente. Agora, quando eu faço a transformação no sentido do aumento do volume, o trabalho é positivo. Agora, quando eu faço essa mesma transformação no sentido contrário, no sentido da diminuição do volume, o trabalho é negativo. Estranho, né? E olha aqui, vamos então generalizar isso? Vamos analisar o sinal do trabalho. Quando o volume aumenta, ou seja, o volume final é maior que o volume inicial, então o trabalho é positivo, como a gente viu naquele primeiro exemplo. Então, nesse caso de trabalho positivo, nós dizemos que houve uma expansão do gás. Faz muito sentido, o volume aumentou, houve uma expansão do gás. E o trabalho foi realizado pelo gás. O gás realizou o trabalho, né? Não é sempre assim que acontece, mas vamos imaginar desse jeito. Você tinha lá um gás num recipiente, você adicionou calor àquele sistema, aquele gás, então esse gás realizou um trabalho. O trabalho foi realizado pelo gás, isso caracteriza uma expansão, ou seja, o volume aumenta. Tudo bem? Isso é só nomenclatura. Agora, e no segundo caso, em que o volume diminui, ou seja, o volume final é menor que o inicial? Nesse caso, o trabalho é negativo, porque o ΔV é negativo. Então, quando o trabalho é negativo, nós dizemos que houve uma compressão do gás, que faz todo sentido. Se o volume do gás diminui, a gente pode dizer que o gás foi comprimido. E aí, nesse caso, a gente diz que o trabalho foi realizado sobre o gás. Quando o volume aumenta, o trabalho foi realizado pelo gás, ou seja, o gás realizou o trabalho. Agora, quando o volume diminui, a gente diz que o trabalho foi realizado sobre o gás. Algum agente externo realizou um trabalho sobre o gás, por isso o trabalho é negativo. Tudo bem? Então, quando o volume aumenta, trabalho positivo, expansão, trabalho realizado pelo gás. Quando o volume diminui, trabalho negativo, a gente diz que é uma compressão, o trabalho foi realizado sobre o gás. Tudo bem? E aí tem um terceiro caso, né? E se o volume for constante? O volume final for igual ao volume inicial? Ué, se o volume for constante, ΔV igual a zero. Se ΔV é zero, o trabalho é zero. Né? Então, para transformações isométricas, o trabalho é zero. Por que transformações isométricas? Porque quando que o volume é constante? O volume é constante justamente nas transformações isométricas, que também podem ser chamadas de isovolumétricas ou isocóricas. Né? Então a gente tem que, para toda transformação isométrica, o trabalho é zero. Então olha que interessante. Volume aumenta, trabalho positivo, expansão, trabalho realizado pelo gás. O volume diminui, então o trabalho é negativo, compressão, trabalho realizado sobre o gás. Ué, e se o volume é constante? Trata-se de uma transformação isométrica, ΔV é zero, então o trabalho também é zero. Vamos prosseguir. Vamos imaginar essa situação a seguir aí. A gente tem um gás que está numa situação A, e aí depois ele passa para uma situação C e depois para uma situação B. A gente quer saber qual é o trabalho de A até B, trabalho realizado pelo gás ou trabalho realizado sobre o gás,
né? A gente não sabe se é positivo ou negativo ainda, por enquanto. Qual é o trabalho do gás de A para B? Vamos lá. A gente pode dividir isso em o trabalho de A para C e depois o trabalho de C para B. E depois a gente soma esses dois trabalhos, né? Porque o gás foi de A para B passando por C. Então a gente pode fazer de A até C e depois de C até B. Vamos fazer primeiro o de A até C. O de A até C é uma transformação isobárica, vai ser a área sobre o gráfico, né? Vai ser a pressão 1, nesse caso, a pressão lá de cima, vezes o ΔV, que é o V2 menos V1. Note que nesse caso o trabalho é positivo, porque está tendo um aumento de volume, tudo bem? E o trabalho de C para B? Ué, o trabalho de C para B é zero, porque o volume se mantém constante. Note que tanto em C quanto em B, o volume vale V2. Então, como o volume se mantém constante, uma transformação isométrica, o trabalho realizado nessa transformação é zero. Então a gente tem que o trabalho realizado de A para B vai ser essa área aí, que vai ser o próprio trabalho de A para C, né? Porque o de C para B é desprezível, é zero. Então o trabalho realizado de A para B é essa área vermelha que a gente tem aí, esse retângulo que a gente tem aí no gráfico, tudo bem? Agora, e se eu quiser fazer o trabalho na mesma situação, só que no sentido inverso, de B para A? Vamos ver o que acontece? O trabalho de B para A pode ser o trabalho de B para D, né? Somado com o trabalho de D para A, porque D é um ponto intermediário entre B e A. Ele foi de B para D e depois de D para A. Então a gente pode quebrar o trabalho de B para A em um trabalho de B para D e um trabalho de D para A. Vamos pensar primeiro no trabalho de D para A. O trabalho de D para A é zero, né? Porque é uma transformação isométrica. O volume se mantém constante, em V1. Tudo bem? E o trabalho de B para D? O trabalho de B para D vai ser a pressão 2 vezes ΔV. Só que note uma coisa, ΔV nesse caso é negativo, porque o volume diminui. Ele está indo no sentido da diminuição do volume. Então a gente pode dizer que esse trabalho de B para D é menos essa área, é o negativo dessa área, porque a área é sempre positivo. Só que como o trabalho é negativo, a gente diz que ele é menos essa área verde que está na figura aí. Tudo bem? Esse é o trabalho de B para A. Agora, e se eu quiser calcular o trabalho de A para A nesse ciclo, que passa por C, B, D e depois volta para A? Como que a gente pode fazer? É o trabalho que eles chamam o trabalho ACBDA, esse ciclo, que eu só coloquei de A até A. Né? Vamos pensar? Eu posso quebrar esse trabalho em dois. Eu posso falar que é o trabalho de A até B, que eu calculei já, e eu posso falar que é somar ele com o trabalho de B para A, que eu também calculei. Só que olha que interessante. O trabalho de A para B é toda essa área vermelha aí. Dá pra ver. Toda essa área vermelha é o trabalho de A para B, que é positivo, porque de A para B houve um aumento de volume. Agora, o trabalho de B para D, aliás, o trabalho de B para A gente calculou também, que é essa área aí, só que é negativa, porque houve uma diminuição do volume. Né? Eu volto a lembrar que a gente despreza os trabalhos de C para B e de D para A, porque são transformações isométricas, o volume não varia, o trabalho é zero. Então, o trabalho de A para B é simplesmente o trabalho de A para C. E o trabalho de B para A é simplesmente o trabalho de B para D. Então a gente tem que o trabalho de A para B é aquela área vermelha grandona. E o trabalho de B para A é menos essa área verde. Ué, então quanto que é o trabalho de A para A? É a somatória desses trabalhos. Então vai ficar aquela área vermelha menos a área verde. Porque quando a gente soma e tem um menos, vai ficar menos. Menos a área verde. Ué, só que aquela área grandona menos aquela área ali de baixo dá essa área azul que a gente tem na figura aí. Então, quando a gente calculou esse trabalho de A até A fazendo esse ciclo, dá essa área interna ao ciclo. Isso é interessante. E isso vale para qualquer transformação cíclica. Para qualquer transformação cíclica, como está na imagem aí, o trabalho é a área dentro do ciclo. Né? Só que tem uma coisa interessante. Se for no sentido horário, se a gente percorrer o ciclo no sentido horário, nesse caso a gente vai aí de A para B e depois de B para A, né? Primeiro faz o caminho 1, depois o caminho 2, no sentido horário, o trabalho é positivo. Né? Porque dá para perceber do exemplo anterior, porque o trabalho de cima, né, quando a gente faz um trabalho por cima, é sempre maior do que o trabalho por baixo, né? Porque tem uma área maior. Então se a gente fizer primeiro por cima e depois por baixo, que seria no sentido horário, a gente está fazendo o quê? A gente está calculando, né? Vai dar positivo. Agora, se a gente faz primeiro por baixo e depois por cima, a gente está fazendo o quê? Um positivo embaixo e um negativo em cima. Então, na hora que a gente soma os dois, como o negativo é maior em módulo, vai dar um número negativo.
Então, quando a gente faz no sentido anti-horário, o trabalho é negativo, e no sentido horário, ele é positivo. Gente, isso aqui não vale muito a pena ficar decorando, porque é bem simples de entender, né? E dá para você fazer por lógica. Tudo bem? Bom, vamos continuar. Nós estamos caminhando, né, para a primeira lei da termodinâmica. A gente já entendeu, a gente já estudou as transformações gasosas principais, a gente já estudou o trabalho, já estudou como a gente pode analisar o sinal do trabalho, o que significa um trabalho positivo, o que significa um trabalho negativo. Agora, a gente tem que pegar mais dois conceitos para poder chegar na primeira lei. O primeiro desses conceitos é uma revisão, né, porque calor a gente teve ali o módulo completo de calorimetria. A única coisa que a gente vai falar de calor agora é que, se o calor for positivo, o calor ele é fornecido ao sistema. Se o calor é negativo, nós dizemos que o calor é retirado do sistema. Simples assim, a gente já viu isso na parte de calorimetria. Só estou revisando porque isso vai ser muito importante quando a gente estudar a primeira lei da termodinâmica. Tudo bem? Agora um conceito novo, o conceito de energia interna. Imagine que a gente tem um gás. Com temperatura, dois gases, com temperaturas diferentes. Em um dos gases, a agitação das moléculas é mais intensa que no outro. O que significa isso? Significa que a temperatura desse gás com maior agitação é maior, né? Pela própria definição de temperatura que a gente tem da termologia. Temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Então, a energia interna de um gás vai ter essa relação. Vai ter a relação de medir essa agitação das moléculas. Tudo bem? Vamos entender isso melhor. A energia interna de um gás é uma média da somatória da energia cinética de cada partícula do gás. Ou seja, é uma medida indireta do grau de agitação do gás. Do grau de agitação das moléculas, das partículas do gás. Né? Escrevi meio errado aí, mas tudo bem. Então, a gente tem que é uma média de uma somatória da energia cinética. Então, nos dá diretamente como essas moléculas do gás se agitam. Tudo bem? A gente tem aí para um gás monoatômico, a fórmula da energia interna é 3 meios de nRT. Olha, não vamos ficar decorando essa fórmula porque, aliás, é raro ela ser cobrada, né, para a gente calcular alguma coisa dela. Mas o importante que a gente tem que tirar dessa expressão é a relação da energia interna com a temperatura. Dá para perceber que tem uma boa relação entre eles. Vamos analisar. A energia interna e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, a temperatura pode ser considerada uma medida indireta da agitação das partículas de um gás. Porque a energia interna, né, dá essa medida, então a temperatura, como acaba sendo uma medida indireta da energia interna, porque elas são diretamente proporcionais, ela então dá uma medida indireta da agitação do gás. Tudo bem? Isso é muito importante, entender a relação entre temperatura e energia interna. Energia interna é a energia cinética das partículas do gás. É simplesmente a energia das moléculas dentro do gás. Como elas se movimentam, aquele movimento todo desordenado que elas fazem, é simplesmente aquela energia. A gente diz que aquela energia de cada molécula do gás, a gente soma cada uma delas, a gente tem a energia interna. É claro que a gente não vai ter que somar a energia de cada molécula, porque um gás tem da ordem aí do número de Avogadro de moléculas, então é meio difícil da gente fazer essa somatória. Mas a gente tem aquela fórmula que quando precisar calcular a gente usa 3 meios de nRT. Mas o fundamental que a gente tem que entender de energia interna é a relação que ela tem com a temperatura. São grandezas diretamente proporcionais. Com isso a gente pode concluir que a temperatura é uma medida indireta dessa agitação das partículas do gás. Tudo bem? Agora vamos entender então como as duas variam. Se energia interna e temperatura são diretamente proporcionais, quando a temperatura aumenta, a energia interna tem que aumentar na mesma proporção. Então vamos lá. Eu aumento a temperatura, a energia interna aumenta também. Olha, quando eu aumento a temperatura, o que isso significa em termos da variação de temperatura? Isso significa que a variação é positiva, né? O final é maior que o inicial, a gente aumentou a temperatura. Então, se a variação é positiva, a variação da temperatura é positiva, então a variação da energia interna também vai ser positiva. Porque se T aumenta, U aumenta. Então, se ΔT é positivo, T aumenta, então U aumenta. Se U aumenta, ΔU é positivo. Então, a gente já tem uma relação importante. Se a variação da temperatura é positivo, a variação da energia interna ΔU também vai ser positiva. Né? Porque se a temperatura aumentou, a energia interna aumenta também. E se a energia interna aumentou,
a energia interna final é maior que a inicial. Na hora que eu faço final menos inicial, dá um número maior que zero. Então a variação é positiva. Tudo bem? Agora vamos entender o que acontece quando a temperatura diminui. É totalmente o oposto. Quando a temperatura diminui, a energia interna diminui também. Então a variação da temperatura vai ser negativa, porque a temperatura diminuiu. Então a variação da energia interna é negativa também, porque a energia interna diminuiu. Então, recapitulando, se a variação de temperatura é positiva, então a variação de energia interna é positiva, porque se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta junto. Agora, se a variação da temperatura é negativa, então a variação da energia interna também é negativa. Por quê? Quando a temperatura diminui, a energia interna diminui também. E isso acontece por quê? Porque energia interna e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, porque se a gente analisar a expressão de energia interna, ela é 3 meios de nRT. N é uma constante, se a gente supor que a quantidade do gás não muda, R é uma constante por definição. Então, a única grandeza que está variando aí é a temperatura. Então, conforme a temperatura varia, a energia interna varia diretamente proporcional. Tudo bem? Então tem todas essas relações, são muito importantes para entender a primeira lei. Bom, agora a gente pode finalmente falar dessa primeira lei da termodinâmica. Ela é um princípio básico, né? Mas vamos entender direitinho como ela funciona. Vamos imaginar que a gente tem um gás num recipiente, né? Inicialmente. Ele tem uma energia interna inicial que eu vou chamar de UI, tudo bem? Temos ali um gás no recipiente. A energia interna desse gás, né, das moléculas que estão lá dentro, a gente vai chamar de UI, que é energia interna inicial, tudo bem? Só que aí a gente fornece calor, a gente adiciona calor. Quando eu estou falando nesse sentido de fornecer calor, eu posso tanto estar adicionando calor quanto estar retirando calor, tudo bem? Eu simplesmente posso, o que eu estou dizendo aqui é que um Q vai entrar no meio, tudo bem? Eu não estou dizendo necessariamente que a gente está fornecendo calor. Só estou falando, a gente pode estar retirando calor também. Eu só estou querendo dar uma ideia de que aparece um Q, aparece um calor aí no meio, tanto pode ser positivo quanto negativo, isso não vem ao caso por enquanto, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Esse calor que é fornecido vai mexer naquela estrutura, vai mexer no gás, no comportamento do gás. O que isso vai gerar? Isso vai gerar um trabalho. Esse trabalho também pode ser positivo ou negativo. O trabalho pode ser gerado, pode ser realizado pelo gás ou realizado sobre o gás. Não sei que tipo de trabalho é um caso geral, tudo bem? Aí na figura está na cara que é um trabalho positivo porque o volume aumentou, tudo bem? E isso afeta, eu vou ter uma nova energia interna. Então vamos recapitular o que a gente tinha. Inicialmente, a gente tinha uma energia interna inicial e um calor, né? E esse calor foi fornecido a esse sistema. E na situação final, a gente tem o quê? A gente vai ter uma energia interna final no sistema e um trabalho que foi realizado ou realizado pelo gás ou realizado sobre o gás. Não fazemos ideia de que tipo de trabalho é esse, é um caso geral, tudo bem? Então vamos lá, de novo, eu vou repetir porque essa parte é muito importante. A gente tinha um gás como energia interna inicial e um calor que estava longe do gás. Imagina o calor como uma pessoa, estava longe do gás. E aí esse calor chegou perto do gás, foi fornecido ao gás e se misturou ao sistema. Então, inicialmente, vamos pensar como se fosse uma colisão, vai. Fica meio estranho, mas vamos lá. Inicialmente a gente tinha ali o gás como energia interna I, o I, né? E o calor Q. Inicialmente era isso. Só que aí quando eu misturei, quando colidiu o I com Q, a energia interna inicial com Q, eu vou ter uma nova situação. E essa nova situação vai ser o quê? Vai ser uma nova energia interna para o gás e um trabalho mecânico que ele realizou, um trabalho termodinâmico que ele realizou, que acabou variando o seu volume. Tudo bem? Então a gente pode dizer que por conservação de energia, a energia interna inicial mais o calor é igual à energia interna final mais o trabalho. Eu posso jogar o I como menos para o outro lado e W como menos para o outro lado. Então vai ficar o F menos o I igual a Q menos W. Está quase chegando na cara da primeira lei da termodinâmica, mas o que é o F menos o I? Ora, o F menos o I é a variação da energia interna, né? Então, a variação da energia interna é Q menos W. Vamos entender um pouquinho melhor essa fórmula? Vamos lá. A variação da energia interna do gás é calor menos trabalho. Vamos pensar. O gás está lá no repouso. Ele sofre uma variação de energia, né? O gás, não no repouso, mas ele está lá quietinho com sua energia interna inicial. A variação de energia que ele sofrer vai ser
a quantidade de calor que foi fornecido menos a quantidade de calor que foi usada para realizar um trabalho. E aí esse calor, imagina que a gente adicionou um calor, parte desse calor é utilizado para realizar um trabalho e o que sobra desse calor é utilizado para variar a energia interna. Ou seja, a energia interna vai ser o calor menos o trabalho. É simplesmente isso. É um princípio de conservação. A gente tinha uma energia interna inicial e um calor. Quando os dois se misturam, a gente tem uma energia interna final e um trabalho realizado. Esse trabalho pode até ser zero. Se esse trabalho for zero, significa que todo o calor fornecido atuou na variação da energia interna. Agora, o calor pode ser zero e pode acontecer a transformação da variação da energia interna está diretamente relacionada com o menos o trabalho. Então, existem vários tipos de relações que a gente pode fazer entre energia interna, calor e trabalho. E esses tipos de relação a gente vai fazer na próxima parte da matéria, quando a gente estudar cada tipo de transformação. Bom, vamos resolver alguns exercícios que a gente aplica o que a gente aprendeu sobre a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que o princípio de conservação de energia. Vamos lá. O primeiro exercício fala assim: determine a variação da energia interna de um sistema gasoso que receba 1000 joules na forma de calor e ceda 600 joules na forma de energia mecânica. Vamos reler o problema e entender melhor o que ele está dizendo. Ele está falando que o sistema gasoso recebe 1000 joules na forma de calor e cede 600 joules na forma de energia mecânica. Tudo bem? O que significa ele receber 1000 joules na forma de calor? Aliás, né, a gente conhece a primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a calor menos trabalho. Ou seja, a variação da energia interna do gás é igual ao calor, né, do sistema, que foi fornecido ou retirado do sistema, menos o trabalho que foi realizado sobre ou pelo gás. Tudo bem? A gente tem a primeira informação sobre o calor. Ele falou que o sistema recebeu 1000 joules na forma de calor. Se o sistema recebeu o calor é positivo. Então o Q, o calor é mais 1000 joules. Tudo bem? E cedeu 600 joules na forma de energia mecânica. Se o sistema gasoso cedeu 600 joules, significa que ele realizou um trabalho de 600 joules que se transformou em energia mecânica. Tudo bem? Então a gente tem que o trabalho é mais 600 joules. Essa parte é um pouco diferente, mas se o sistema gasoso cedeu uma certa quantidade de energia na forma de energia mecânica, significa que essa energia é o trabalho realizado pelo gás, né? Não foi uma energia mecânica externa que realizou o trabalho sobre o gás. O gás forneceu ao meio externo, tudo bem? Então, mais 600 joules. Agora, para achar a variação da energia interna, que é o que ele pediu na questão, a gente faz que ΔU igual a Q menos W, né, calor menos trabalho, vai ficar 1000 menos 600, o que dá 400 joules. É simplesmente isso. Essa questão só queria saber se você conseguir interpretar os sinais do trabalho e os sinais do calor. Interpretar também que o trabalho pode ser, na verdade, a energia mecânica que o sistema gasoso cede para o meio. Né? É uma outra forma de encarar o trabalho. Tudo bem? Vamos para a questão 2. A questão 2 é um pouco mais complicada. Ele fala assim: um recipiente contendo certo gás tem seu volume aumentado graças ao trabalho de 1664 joules realizado pelo gás. Nesse processo, não houve troca de calor entre o gás, as paredes e o meio exterior. Considerando que o gás seja ideal, a energia de 1 mol em joules desse gás é dada por U igual a 20,8 vezes T, onde T é a temperatura do gás em kelvins. Ele quer saber qual foi a variação da temperatura de 1 mol desse gás nessa transformação. Vamos entender melhor. Vamos ler de novo. Vamos primeiro ler a primeira linha. Na hora que a gente lê a primeira linha, a gente já tira uma importante informação. Aliás, a primeira linha não, a primeira sentença, tudo bem? Um recipiente contendo certo gás tem seu volume aumentado graças ao trabalho de 1664 joules realizado pelo gás. Primeira informação que a gente tem: o trabalho é positivo, porque o volume aumentou e o trabalho foi realizado pelo gás. Ele deu dois indícios que o trabalho é positivo. Ele falou que o volume aumentou e que o gás realizou o trabalho. Ou seja, ele só precisava ter dado um desses indícios, mas ele já deu dois para garantir que o trabalho é positivo. Então o trabalho é mais 1664 joules.
Vamos para a próxima sentença. Nesse processo, não houve troca de calor entre o gás, as paredes e o meio exterior. Opa, se não houve trocas de calor, o calor é zero. É uma transformação adiabática, como a gente vai ver no próximo vídeo. Quando o calor é zero, a gente diz que a transformação é adiabática. Tudo bem? Então já temos a informação aí do trabalho e do calor. Já deu para ver que a gente consegue calcular o ΔU, né? Porque ΔU é Q menos W. A gente já tem tanto o Q quanto o W. Dá para calcular o ΔU. Vamos ler a próxima sentença. Considerando que o gás seja ideal, a energia de 1 mol em joules desse gás é dada por U igual a 20,8 vezes T, onde T é a temperatura em Kelvin. Aqui ele já fez aquela conta do 3 meios de nRT, né? Ele fez o 3 meios de nr, considerando n igual a 1. Deu 20,8. Então, vamos trabalhar com isso. Vamos fazer a conta, né, do ΔU, que é o que interessa. A gente tem U, mas o que interessa é ΔU, porque na primeira lei da termodinâmica a gente trabalha com a variação da energia interna, tudo bem? Então vamos lá. A ΔU é igual a U final menos U inicial, tudo bem? Só que U final é 20,8 vezes T final. E o inicial é 20,8 vezes T inicial. Então a gente tem 20,8 T final menos 20,8 T inicial. O 20,8 a gente pode pôr em evidência. Então vai ficar 20,8 em evidência, que multiplica T final menos T inicial. Acontece que T final menos T inicial é ΔT. Então a gente tem que a variação da energia interna é igual a 20,8 vezes a variação de temperatura. Tudo bem? Agora vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica. ΔU igual a Q menos trabalho. ΔU a gente sabe quanto vale. É 20,8 vezes ΔT. Que é igual a o calor é zero menos o trabalho. Então vai ficar menos 1664 porque o trabalho é positivo. Então a gente vai chegar aqui 20,8 ΔT é igual a menos 1664. Na hora que a gente joga o 20,8 dividindo, a gente vai ter que a variação da temperatura, que foi o que ele pediu na questão, vai ser menos 80 Kelvin. Ela é negativa, né? Porque se o calor é zero e o trabalho é positivo, ΔU é negativo. Se ΔU é negativo, ΔT é negativo. Porque U e T são diretamente proporcionais, como a gente viu anteriormente, né? Então, se a energia interna diminui, que é o caso, a temperatura também diminui, certo? Então, comprovamos aí que a variação de temperatura é negativa e vale menos 80.